Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e essa é a aula de número 5 sobre o assunto tecido epitelial. Quinta e última aula desse conteúdo. Eu sei que você estava esperando muito essa aula e eu, antes de começar, quero pedir muitas desculpas pela demora na publicação dessa videoaula, mas muitas coisas aconteceram. Aulas na faculdade, provas, trabalho, fechamento de semestre. Realmente é uma correria muito grande, mas é uma satisfação muito grande mesmo poder estar aqui gravando essa quinta e última aula de tecido epitelial. Hoje é domingo, são 10h21 da manhã e eu faço isso com muita alegria de poder usar o meu domingo para poder divulgar e trabalhar e passar um pouquinho do que eu consigo passar para vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente 3,5 milhões de acessos no YouTube, quase passando já de 19 mil inscritos no canal, quase 1.000 inscritos no meu Instagram, no Morfologando. Aqui na descrição do vídeo tem todas as mídias sociais, todas as redes sociais que você pode me encontrar e vai ser uma grande satisfação poder conversar com você, dialogar com você, tirar sua dúvida, aprender com você acima de tudo, tá bom? Bom, já esperou muito por essa aula, eu tenho certeza disso, sei que você está ansioso, ansiosa, então chega de conversa, chega de tralalá e vamos para o que interessa. Vamos para a aula? Legal? Então, aula de número 5 de assunto, cujo assunto é biologia das células ou do tecido epitelial. Quando a gente fala de biologia dos tecidos epiteliais, o Junqueira e Carneiro, na sua obra, ele fala, está querendo dizer para a gente que a partir de agora ele vai abordar muito mais a parte citológica, a parte celular, do que necessariamente tecidual. Porque nessa aula sobre biologia do tecido epitelial, nós vamos falar sobre polaridade, nós vamos falar sobre inervação, vamos falar sobre algumas características de funções típicas ou características de uma célula epitelial, como produção de muco, produção de algumas outras substâncias, proteína, por exemplo. Vamos falar a respeito da capacidade que a célula tem de colocar para dentro de si algumas partículas, a pinocitose. Então nós vamos falar nessa quinta e última aula de tecido epitelial a respeito das características celulares do tecido epitelial. Então o Junqueira ele fala biologia dos tecidos epiteliais. E ele começa esse assunto de biologia dos tecidos epiteliais falando a respeito de uma importante definição, de uma chave que é importante que você tenha nas suas mãos e que você entenda o seguinte: na base de todo epitélio eu tenho um tecido conjuntivo. Na base de todo epitélio eu tenho um tecido conjuntivo. Por que isso é importante, Otávio? Por uma razão muito simples, pessoal. Isso vai muito além do fato de que o epitélio se apoia sobre o tecido conjuntivo. É muito pequeno você ficar com essa caracterização. Entender que o conjuntivo só está ali para servir de apoio para o epitélio. É claro que o epitélio se apoia ali. É claro que nós já vimos, inclusive nas videoaulas anteriores, lâmina, membrana basal, vimos fibras reticulares que mantêm esse tecido unido, né, o epitélio unido ao conjuntivo, mas vai muito além disso. Se nós lembrarmos lá da primeira videoaula de tecido epitelial, nós vamos lembrar que o epitélio realiza algumas funções e que para essas funções ele precisa ter conexão, precisa ter comunicação. Por exemplo, ele absorve. E se ele absorve, ele vai jogar para o tecido conjuntivo aquilo que foi absorvido, porque é no conjuntivo que eu tenho capilares sanguíneos que vão conduzir aquilo que foi absorvido. Ele também tem percepção gustativa. E se ele tem percepção gustativa de paladar, é porque naquele conjuntivo eu tenho nervos sensoriais que vão enviar para o meu sistema nervoso central aquela característica de gosto. Então você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: vai muito além de suporte, de apoio. Tem relação funcional o fato de que o epitélio está aderido, unido ao tecido conjuntivo. Não se esqueça disso.
Isso é muito importante e diferencia muito você saber isso, porque isso é válido em toda a fisiologia. Tudo que fala de absorção, tudo que fala de troca, de hormônio, tudo tem relação com essa comunicação, essa conjugação, essa conjunção do epitélio com o conjuntivo. Legal? Ficou atento com relação a isso? Muito bom. Uma outra característica muito importante da célula epitelial é o fato de que ela é polarizada. O que eu estou querendo dizer com polarização? Bom, algo polarizado é algo que tem duas regiões distintas. Então, vou dar um exemplo para que você entenda. Uma pilha tem um polo positivo e tem um polo negativo. Se ela fosse inteira igualzinha, não precisava ter positivo e negativo. Ela seria positivo, positivo, negativo, negativo, nem precisaria marcar, porque ela era uma coisa só. Mas sempre que eu afirmo que uma estrutura ela é polarizada, eu estou me referindo ao fato de que ela possui duas partes que se diferenciam. Essas duas partes que se diferenciam, a gente chama de polaridade. Na célula epitelial, basicamente ela tem dois polos. O polo basal, que está próximo à lâmina basal, mais próximo ao tecido conjuntivo, e o polo apical, que está numa região mais superior da célula, próximo da superfície livre, onde estão microvírulos e algumas estruturas que nós já estudamos. Então trace uma linha imaginária em uma célula epitelial. Daquela linha para cima eu tenho o polo apical. Daquela linha para baixo eu tenho um polo basal. Entenda. A diferenciação, a polaridade diferente, ela se dá por estrutura e função diferenciada. Quando eu digo que eu tenho estruturas diferentes, obviamente eu já estou dizendo que eu tenho função diferente. Nunca se esqueça disso. A função de uma célula, ela é caracterizada, ela é comprovada, ela é observada pelo predomínio de uma determinada ou de umas determinadas organelas em determinadas regiões dessa célula, ou seja, em determinados polos. Então, se eu consigo entender que em polos diferentes de uma mesma célula eu tenho organelas diferentes, estruturas diferentes, é óbvio que eu também tenho funções diferentes. Então, as funções desempenhadas pelo polo apical são diferentes das funções desempenhadas pelo polo basal de uma mesma célula, porque elas são estrutural e funcionalmente diferentes. Legal? Uma outra diferenciação que a polaridade nos impõe é o fato de que, se eu tenho alterações estruturais, eu também, e organelas diferentes, com funções diferentes, eu também posso ter diferenças nas membranas. Porque veja bem, se eu tenho uma superfície apical que realiza determinada função, para essa determinada função é importante que aquela membrana tenha determinadas características. Se o polo basal tem outra finalidade, pode ser que a constituição daquela membrana tenha que ser diferente. Então entenda, guarde na sua cabeça, a célula epitelial ela é polarizada. Ela tem regiões diferentes, regiões distintas, polo apical e polo basal. E essas diferenças elas são tanto estruturais quanto funcionais. Então Junqueira e Carneiro ele nos brinda com essa introdução do assunto biologia, definindo essa polaridade, com essa diferenciação entre regiões. Ainda falando a respeito da biologia dos tecidos epiteliais, uma outra característica importante de nós discutirmos é a inervação. E fica muito claro quando o Junqueira nos diz assim, olha, a maioria dos tecidos epiteliais é ricamente inervado por terminações nervosas provenientes de plexos nervosos da lâmina própria. Então você entende que eu comecei essa aula dizendo assim para você, olha, é muito importante que você saiba da importância da relação entre o epitélio e o conjuntivo. E a lâmina própria caracteriza, crava isso. Porque a lâmina própria, nós já estudamos nas aulas anteriores do tecido epitelial,
A lâmina própria ou lâmina basal, ela é caracterizada como sendo a transição ou a junção, a relação, a comunicação entre o epitélio e o conjuntivo. Então, a partir do momento em que a inervação que transita pelo conjuntivo ultrapassa a lâmina própria, ela atinge o epitélio. E aí a maioria dos epitélios, eles são ricamente inervados. E não pode ser diferente. Porque eu tenho certeza que você se lembra das nossas aulas anteriores em que eu disse para você que uma das funções do tecido epitelial era a percepção sensorial, a percepção gustativa. Né? Quando eu tenho percepção sensorial e percepção gustativa, eu estou enviando para o meu sistema nervoso uma informação. E aí, se eu estou enviando uma informação, quem conduz isso? O próprio tecido nervoso, que tem que estar conectado com aquela célula epitelial. Legal? Tudo tranquilo? Agora, não podemos ficar apenas focados na função sensorial. Porque além da função sensorial, uma outra característica muito importante é o controle das secreções glandulares por meio da ação do sistema nervoso, em especial, obviamente, do sistema nervoso autônomo. Nós já estudamos nas aulas anteriores de tecido epitelial o epitélio glandular. E o epitélio glandular, ele tem possibilidade da sua secreção ser aumentada ou inibida de acordo com a necessidade. E quem vai controlar essa maior ou menor excreção ou secreção daqueles produtos é o sistema nervoso por meio da inervação característica do tecido epitelial. Então, até o momento, nós vimos duas características importantes da biologia do tecido epitelial, que foi a polaridade, que é a divisão de região, e essa divisão de região nessa célula é tanto estrutural quanto funcional, e a inervação. E a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma outra característica muito relevante do tecido epitelial, que é a sua capacidade de renovação. Legal? Tudo tranquilo até aqui? Beleza. Então vamos seguindo, hein? A maioria dos tecidos epiteliais, ou os epitélios de uma forma geral, eles são extremamente renováveis. Eles possuem uma alta taxa de renovação. Porém, essa alta taxa de renovação ela não é fixa, ela é variável. Alguns epitélios se renovam mais do que outros. Agora entenda o seguinte, essa renovação se dá por meio de atividade mitótica. Então aquelas células, e aí nós vamos ver que se for um epitélio simples tem uma característica, se for um estratificado tem outra, mas aquela célula ela vai entrar num processo de multiplicação, processo de mitose, e essa multiplicação vai fazer com que esse epitélio se renove. Então, eles são estruturas, como Junqueira coloca no seu capítulo, chamadas estruturas dinâmicas. Os epitélios são estruturas dinâmicas, cujas suas células são continuamente renovadas. Né? E aí, como eu já disse, essa renovação, essa taxa de renovação é bastante variável. Em tecidos epiteliais de revestimento estratificados e pseudoestratificados, ou seja, nos tecidos mais altos, nos tecidos mais largos, nos epitélios mais espessos, as mitoses ocorrem da camada basal da célula, onde eu tenho células-tronco. E aí o exemplo disso, nós temos vários tipos de células-tronco epiteliais, e aí a própria pele é um exemplo disso, em que a camada mais basal do epitélio da pele, a camada mais basal, é um epitélio, é um tipo de célula-tronco da camada basal. E aí, na medida em que essas células vão se multiplicando, elas vão subindo, de tal forma que a camada mais superficial da nossa pele é de células mortas. Então, nos epitélios estratificados, e a pele é um epitélio estratificado, nós temos na sua camada mais inferior, ou seja, na camada mais próxima do conjuntivo, um conjunto de células epiteliais, células tronco-epiteliais, que se multiplicam por mitose de tal forma que essas células vão substituindo o tecido
suprajacente, o tecido que está acima. Ok? Além da renovação das células epiteliais, a biologia dos tecidos epiteliais também mostra para a gente como que se dá o controle da atividade glandular. É muito importante que a gente entenda isso, porque na aula anterior, na aula de número 4, eu separei para vocês os tipos de glândulas, que tipo de produtos que ela secreta, de que forma que ela secreta, onde ela secreta, classificamos quanto ao formato dos ductos, ao número de ductos, falamos tudo sobre tecido epitélio glandular. Agora, aqui na biologia do tecido epitelial, na nossa quinta aula de tecido epitelial, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de como que a atividade glandular ela é controlada. Bom, é óbvio que esse controle da atividade glandular ele é muito mais aprofundado, muito melhor estudado pelos livros de fisiologia, em especial Guyton, né? Que é, sem sombra de dúvida, a principal obra de fisiologia nesse sentido. E o Guyton ele tem vários capítulos falando a respeito disso. E ele fala muito mesmo a respeito dos mensageiros químicos. Mensageiros químicos são substâncias, como o próprio nome diz, químicas, que controlam ou excitam, aumentam ou inibem a secreção glandular. E aí, existem dois mecanismos de controle do epitélio glandular. O controle endócrino e o controle nervoso. Agora entenda o seguinte, sempre que eu tenho, sempre numa glândula, numa atividade glandular, um desses dois mecanismos vai predominar sobre o outro. Um desses dois mecanismos vai predominar sobre o outro, ok? Tanto o controle endócrino quanto o controle nervoso reagem ou atuam por meio de mensageiros químicos. Então, como que se dá o controle endócrino ou como que se dá o controle nervoso? O controle endócrino, você pode estudar, por exemplo, no Guyton, você vai ver o feedback positivo, feedback negativo, de inibição, feedback negativo, ou feedback positivo de aumento de produção. E aí você vai ver que esse controle se dá por meio de substâncias químicas liberadas naquela região daquela glândula. Isso é um mensageiro químico, né? Da mesma forma em que um controle do sistema nervoso autônomo se dá pela liberação de mensageiros químicos. Então, de tal forma que eu tenho um controle que excita e eu tenho um controle que inibe, para que a quantidade de substâncias liberadas pela glândula, para que a quantidade de substâncias liberadas por aquele epitélio glandular seja considerado adequado para o nosso corpo. Em determinados momentos, eu preciso que determinado hormônio aumente, mas eu preciso que outro, neste mesmo momento, diminua. E esse equilíbrio hormonal é de vital importância para que o nosso organismo trabalhe de forma adequada. E a gente chama esse funcionamento normal de homeostasia. Ok? Bom, alguns exemplos que o Junqueira nos dá na sua obra, no seu capítulo de tecido epitelial. Olha só, a secreção do pâncreas exócrino depende principalmente do estímulo dos hormônios secretina e colecistoquinina. As glândulas salivares, por outro lado, estão principalmente sob o controle nervoso. Então, o pâncreas exócrino, ou seja, o pâncreas que vai liberar suco pancreático lá no duodeno, então o pâncreas exócrino, ele é controlado pelo sistema endócrino, controlado pela liberação de hormônios. Então, os hormônios liberados excitam que a parte exócrina do pâncreas liberem esses hormônios. Já a glândula salivar, o controle é nervoso, mas não se esqueça. Tanto o controle nervoso quanto o controle endócrino se dá por meio de mensageiros químicos, de substâncias químicas excitadoras e inibidoras da função glandular. Ok? A partir desse momento, o assunto que nós vamos abordar são as características funcionais da célula. A primeira função, a primeira característica que eu vou abordar aqui, na mesma sequência que o Junqueira aborda na sua obra, é o fato de que células epiteliais são transportadoras de íons. Então nós vamos falar a respeito de células que transportam íons. Todas as células
tem capacidade de transportar certos íons contra uma concentração e contra um gradiente. Agora, veja bem, sempre que esse transporte é feito contra uma concentração ou contra um gradiente, tem que ser um transporte ativo. E em sendo um transporte ativo, há gasto energético. Então nunca se esqueça disso. É um transporte contra um gradiente ou contra uma concentração, gasto energético. Precisa de uma bomba para excretar isso, para transportar isso. E se há a necessidade de uma bomba, eu preciso de energia. Ok? E aí, obviamente, se é um processo que tem gasto energético, quando o transporte é feito contra uma concentração e contra um gradiente, eu gasto energia, logo eu chamo isso de transporte ativo. Então guarde essa informação. Transportou com um íon contra um gradiente e contra uma concentração, gasta energia, e se gasta energia, transporte ativo. Ok? Uma outra forma de transporte se dá sem gasto energético. E aí o nome disso é difusão passiva. Se eu disse para você agora há pouco que contra um gradiente, contra uma concentração é ativo, porque gasta energia para vencer esse gradiente, para vencer essa concentração, você vai entender que a difusão passiva não tem gasto energético porque ela é a favor de um gradiente de concentração. Vai na onda. É a Maria vai com as outras. Entende isso que eu estou querendo dizer? Não tem que lutar contra uma força. Ela vai a favor de um fluxo normal, sem gasto energético. Quando eu tenho um transporte a favor de um gradiente e sem gasto energético, eu tenho uma difusão passiva. Ok? Zônulas de oclusão têm um papel muito importante no processo do transporte. Lembra quando nós estudamos lá na especialização de parede lateral de uma célula epitelial? Eu falei para você que a zônula de oclusão era um cinturão que circundava toda a célula e que levava à fusão das membranas. A partir do momento em que essas membranas se fundem, ela dá uma relativa impermeabilidade a íons. Porque se eu tenho membranas fundidas, como que vai passar íons naquele espaço? Então, onde eu tenho zônula de oclusão, eu tenho uma relativa impermeabilidade a íons. E é justamente em razão da relativa impermeabilidade a íons, águas e grandes moléculas que se impede o retorno pelo espaço entre as paredes laterais da célula de grande parte dos materiais transportados pelos epitélios. Porque veja bem, a partir do momento em que eu tenho um transporte iônico por meio da célula, através da célula, poderia haver entre as células. Só que não acontece porque em uma determinada região dessa célula eu tenho a fusão das duas membranas. E a partir do momento em que essas duas membranas se fundem, eu tenho uma impermeabilização. Eu impeço que essa célula, que esse produto, essa substância, essa água, o que for, passe por esse espaço entre as membranas. E aí está a grande importância da zônula de oclusão. O transporte de íons e o consequente fluxo de fluidos podem acontecer em direções opostas, apical para basal ou basal para apical. Ok? Não há num sentido único, não é só num sentido. E sim, pode acontecer em sentidos opostos. Aqui, eu vou me afastar um pouquinho, porque aqui vai mostrar para a gente justamente essa relação, essa imagem que foi retirada da obra do Junqueira e Carneiro, da 12ª edição, inclusive eu recomendo que você compre, é um excelente livro. Aqui você está vendo, olha, essa ilustração. Perceba como tem uma região onde as membranas estão muito bem fundidas, onde essas membranas estão coladas, não existe um espaço. Perceba que eu tenho uma setinha levando para baixo através da absorção do transporte, e aí está vindo de cima para baixo. Consegue perceber isso aqui, ó? Nessa primeira imagem, na imagem A, tá? E aí, perceba que na imagem B,
poderia passar pelo espaço entre as células, mas isso não acontece porque precisa passar pela seletividade da membrana, porque essas duas membranas estão fundidas ali. Então, se houvesse aquele espaço, o mesmo momento em que poderia entrar qualquer substância, qualquer macromolécula ali, também poderia sair. Então, o fato de haver essa zônula de oclusão vedando esse espaço permite e possibilita que haja uma filtração, que haja uma seletividade daquilo que vai passar pela célula, daquilo que vai ser absorvido por ela, ou não. Ok? Tudo bem até aqui? Legal o transporte de íons? Tranquilo, né? Ó, lembrando que em caso de dúvida, por favor, não hesite, mande um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo, prof.otavioplase@gmail.com. Também me adicione nas mídias sociais, nas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, minha fanpage no Facebook, o Morfologando, que é o meu Instagram. Clica lá, eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Legal? Vamos seguindo então? Então, a partir de agora, nós vamos falar a respeito de células que transportam por pinocitose. Vamos lá? Na maioria das células do corpo, moléculas presentes no meio extracelular são interiorizadas para o citoplasma por vesículas de pinocitose. Então nós vamos entender que a pinocitose é a capacidade que a maioria das células tem, inclusive as células epiteliais, de trazer moléculas do meio externo para o meio intracelular. Agora, guarde a seguinte informação. Nada que entra na sua célula entra e fica ao léu, solta lá dentro do citoplasma, em hipótese alguma. Nós vamos perceber que as células epiteliais que se caracterizam pela sua alta capacidade de pinocitose, elas têm poucas organelas, porém, em contrapartida, uma grande quantidade de vesículas de pinocitose. Isso significa dizer que, a partir do momento em que aquela molécula foi colocada para dentro do epitélio, da célula epitelial, ela levou consigo um pedaço da membrana plasmática e ficou envolta por essa membrana dentro do citoplasma. Porque, na verdade, nada pode ficar solto dentro do citoplasma. Se essa célula epitelial apresentou a capacidade de trazer para dentro de si algo que estava fora, ela vai ser vai ter nela muita evidência de vesículas dessa pinocitose, que são sacos, membranas envolvendo aquele produto que foi trazido para dentro. Ok? Legal? Essa atividade ela é observada nos epitélios simples pavimentosos que revestem os capilares sanguíneos e linfáticos. E aí nós sabemos que o epitélio simples pavimentoso da camada íntima interna dos vasos é o chamado endotélio. Mas também tem o mesmo epitélio simples pavimentoso que reveste as cavidades do corpo, e aí chama-se mesotélio. Então essa atividade de pinocitose ela é muito bem observada nessas células desses epitélios, tanto o endotélio quanto o mesotélio, que são epitélios simples pavimentosos. Como eu citei para vocês, a função dessa célula, ou a característica primária dessa célula, é trazer para dentro de si algo. Então não é secretar, não é produzir. Então, quando você observa essa célula ao microscópio, você não percebe uma grande quantidade de organelas. Você sim vai perceber uma grande quantidade de vesículas de pinocitose, porque essa é a característica. E qual que é a importância funcional dessas vesículas de pinocitose? Essas vesículas, ou essas células, usam essas vesículas para transportar moléculas entre uma cavidade e o tecido conjuntivo que se apoiam, podendo assim fluir através de células em ambas as direções. Então é importante que essa molécula que foi colocada para dentro, para ser despejada em outro lugar, esteja envolta por essa grande quantidade de vesículas de pinocitose. Ok? Uma outra característica biológica, uma outra característica funcional das células epiteliais são as células serosas. Células serosas. Estruturalmente falando, elas são poliédricas, ou seja, têm um formato variado, ou piramidais. Tem núcleos muito centrais,
arredondados, e o Junqueira deixa claro para a gente a seguinte situação: tem uma polaridade muito bem definida. Ainda nessa videoaula, anteriormente, logo no início dela, eu te expliquei o que é ter uma polaridade bem definida, lembra? Ter uma polaridade bem definida é eu afirmar para você: o ápice é diferente da base, estrutural e funcionalmente. E as células serosas, elas têm essa polaridade muito bem definida, muito bem delimitada. E nós vamos entender por quê. Presta atenção. A região basal dessas células exibe uma intensa basofilia. Por quê? Porque nessa região basal tem um grande acúmulo de retículo endoplasmático rugoso. Por que o retículo endoplasmático rugoso é importante? Todos nós sabemos que o retículo endoplasmático rugoso é o local onde o RNA mensageiro vai ser codificado, vai ser lido, melhor dizendo, para que aquela proteína seja produzida naquela sequência genética pré-determinada. Então, pela grande presença do retículo endoplasmático no polo basal, olha aí a polaridade, no polo basal, eu tenho um polo basal bastante basófilo, intensamente basófilo. Já na região apical, eu tenho complexo de Golgi bem delimitado, bem definido, e muitas vesículas arredondadas envolvidas por membranas chamadas grânulos de secreção. E aí eu tenho um conjunto perfeito. O retículo endoplasmático rugoso nessas células serosas produz o cerume, produz a cera, produz aquilo que tem que ser colocado para fora, que na verdade é uma proteína, e esse produto vai ser colocado numa região mais apical, endereçado ao aparelho de Golgi, que vai amadurecer, maturar, envelopar e excretar para o meio externo esse produto. Consegue perceber claramente essa polaridade? Consegue perceber como na base se produz, no ápice envelopa e destina aquilo que tem que ser produzido? É isso que o Junqueira chama de polaridade. E isso está muito nítido nessa célula serosa. Legal? Tranquilo? Eu vou afastar aqui e quando eu afasto, você sabe que está aparecendo uma imagem aqui, retirada, obviamente, do Junqueira e Carneiro da 12ª edição. E aí, a imagem está mostrando para a gente aí, olha, região apical, essa região mais clarinha, e a região basal, essa região mais escura, né? Isso mostra muito claramente que uma mesma célula está se corando de duas formas distintas, porque na verdade elas têm polaridades muito bem definidas e são estrutural e funcionalmente bem diferentes. Legal? É muito bom a gente ver a aplicação prática, né, daquilo que a gente já estava discutindo na teoria a respeito da polaridade. Essa imagem que eu mostrei agora, vou sair aqui e vai entrar de novo, olha, deixei isso muito claro. Uma mesma célula com duas tonalidades distintas. Ok? Legal? Quando as células liberam o seu produto de secreção, a membrana dos grânulos de secreção se funde com a membrana plasmática e o conteúdo do grânulo é colocado para fora da célula. Esse processo de colocação para fora a gente chama de exocitose, enquanto o processo de introjeição, de colocar para dentro, a gente chama de endocitose. Entenda, quando a membrana que envolve o produto que tem que ser excretado, ele é semelhante à membrana plasmática da célula. Então, quando essa membrana plasmática que envolve o produto a ser secretado toca na membrana plasmática da célula, há uma fusão de membranas. E aí aquela vesícula que estava no meio interno, como as membranas se fundem, aquele produto é colocado para o meio externo. E a gente chama essa colocação, essa secreção, de exocitose. Exo-externo, exocitose. Legal? O movimento de grânulos de secreção, bem como de outras estruturas citoplasmáticas, está sob influência de proteínas motoras e proteínas do citoesqueleto, ambas presentes no citoplasma. E aí, proteínas motoras, eu tenho aqui no canal uma aula de tecido muscular,
você vai ver quando eu falo de actina, de miosina, são proteínas não só presentes na célula muscular, são proteínas contráteis motoras que também estão presentes nas células diferentes locais do nosso corpo, porque elas são responsáveis por adaptar aquelas organelas a determinadas regiões, ou seja, elas são responsáveis pela polarização, por colocar aquela organela no seu lugar característico, no seu lugar específico. Legal? Tudo tranquilo? Aí eu vou afastar aqui um pouquinho, vai aparecer exatamente isso. Olha como uma célula serosa, ela biologicamente ela é muito bem definida, né? Na base, se você traçar uma linha aqui, ó, do meio, tá vendo? Do núcleo para baixo, você vê muito retículo endoplasmático rugoso. Do meio para cima, muito aparelho de Golgi e muitas vesículas de secreção. E aí você está vendo, acompanha essa setinha subindo aqui, olha como houve a fusão de uma vesícula de secreção com a membrana plasmática. E aí o produto é despejado no meio externo, porque esse é o papel, esse produto que foi produzido no retículo endoplasmático através da leitura do código do RNA mensageiro. Essa proteína ela foi endereçada ao aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi foi amadurecida, envelopada, ou seja, envolta pela membrana. E aí nós não podemos esquecer que essa membrana ela é semelhante à membrana plasmática. E a partir do momento em que ela é semelhante à membrana plasmática, quando essas duas membranas se tocam, elas se fundem, e em se fundindo, aquele produto que está dentro da vesícula é colocado para o meio externo. Ok? Tudo tranquilo? Legal até o momento? Maravilha. Então vamos seguindo, hein? Um outro tipo de célula, de características de tecido epitelial, são as células secretoras de muco. Ainda falando a respeito da biologia dos tecidos epiteliais, vamos falar agora a respeito da célula secretora de muco. A célula secretora de muco mais bem estudada é a célula caliciforme dos intestinos. Essa célula possui numerosos grânulos de grande tamanho que se coram fracamente e contém o produto dessa célula, que é o muco. Okay? E esse muco, na verdade, nada mais é do que uma glicoproteína. Os grânulos de secreção na célula caliciforme, que, como eu já disse, como Junqueira deixa claro no capítulo, é a célula mais estudada, ela se encontra na região apical da célula, enquanto o núcleo se encontra mais basal. Ainda na região basal, observa-se grande quantidade de um retículo endoplasmático rugoso, o que é característico de uma célula produtora de proteína, conforme nós já vimos na célula serosa que eu expliquei anteriormente. O aparelho muito de Golgi, muito desenvolvido, se encontra logo acima do núcleo, local característico dessas células produtoras. A gente sempre, quando tem um retículo endoplasmático rugoso muito bem desenvolvido, normalmente esse retículo endoplasmático ele é mais basal, e o aparelho de Golgi ele está sempre logo acima da região nuclear, porque há uma informação do retículo endoplasmático rugoso para esse aparelho de Golgi e do aparelho de Golgi para o meio externo. Tá? Quando a secreção é liberada pela célula, ela se torna altamente hidratada e forma um muco, que na verdade é um gel viscoso, elástico e lubrificante. Esse mesmo muco, também por células caliciforme, ele é produzido pelo aparelho respiratório, porém com características particulares desse sistema. Então você também encontra células caliciforme com essa mesma característica de ser uma célula mucípara, ou seja, produtora de muco, com essas mesmas características de retículo endoplasmático basal, núcleo mais basal, aparelho de Golgi muito bem desenvolvido também na região acima do núcleo. Essas mesmas características na célula caliciforme do aparelho respiratório. Ok? Aqui, olha, está aparecendo uma foto de um microscópio eletrônico em que a gente pode observar uma célula caliciforme do intestino, tá? Observe todas essas organelas muito claramente aí demonstrado para a gente o retículo endoplasmático basal da célula, que está com um R demonstrado aqui, um aparelho de Golgi, que é o G, e as vesículas de secreção,
que é o S, tá? Tá ali na vesícula de secreção, ok? A gente observa também microvírus, que é o Mzinho aqui na imagem, mostrando justamente essa organização estrutural, essa polaridade da célula caliciforme. Aqui a gente está vendo um esquema que eu acho mais didático para a gente poder perceber isso, né? Então a gente observa uma célula epitelial, uma célula caliciforme, melhor dizendo, que é uma glândula unicelular. Lembra disso? Eu falei para vocês que existem algumas, de acordo com a classificação glandular, existem glândulas que possuem apenas uma célula, nós chamamos de glândula unicelular. Essa glândula unicelular, o principal exemplo, o exemplo que eu sempre dou na aula, é a célula caliciforme, que é a célula que vai aparecer de novo aqui, olha só. Então observe, nessa região mais apical, a gente tem acúmulos de grânulos, aparelho de Golgi muito bem desenvolvido, núcleo um pouquinho mais basal e um retículo endoplasmático rugoso muito basal aqui, muito claramente, demonstrando muito claramente essa polaridade da célula produtora de muco, nesse caso, uma célula caliciforme. Legal? Tranquilo? Maravilha. E aí, agora, nós vamos falar a respeito do sistema neuroendócrino difuso. E aí o Junqueira e Carneiro, quando fala desse assunto, ele começa dizendo assim pra gente, olha, estudos feitos inicialmente no sistema digestivo revelaram a presença de grande número de células endócrinas isoladas, entremeadas, ou seja, misturadas às células epiteliais não endócrinas. Por isso o termo, sistema neuroendócrino difuso, espalhado, misturado. O citoplasma dessas células endócrinas contém, obviamente, hormônios. Esses hormônios peptídicos, ou mesmo aminas biogênicas, tais como a epinefrina e a norepinefrina, obviamente vão atuar naquela região, ok? E aí, quando a gente observa essas células ao microscópio eletrônico, normalmente a gente observa grânulos bem distintos, densos, medindo aproximadamente de 100 a 400 nanômetros de diâmetro, e essas células do sistema neuroendócrino difuso têm origem lá na crista neural, lá no processo de formação do sistema nervoso. E aí depois, caso você tenha dúvida, tem uma aula aqui no canal a respeito disso, da formação do sistema nervoso nas semanas de gestação que estão disponíveis. Então o sistema neuroendócrino difuso é uma célula que está entremeada ou colocada no meio das células epiteliais não endócrinas, mas que tem a característica de produzir hormônios, e esses hormônios são colocados em vesículas e são liberados naquela região para que possa controlar uma determinada função, obviamente dependendo do local em que ele se encontra. Tá? Então a gente está observando aqui, olha, uma eletromicrografia de uma célula do sistema nervoso no sistema neuroendócrino difuso, né, situado num folheto epitelial. Né? A gente observa uma seta brancona bem gordinha aqui, olha só, indicando a lâmina basal. Né? Há um acúmulo de grânulos de secreção escuros, eletrondensos na região basal da célula. Esses grânulos se originam do complexo de Golgi, como qualquer tipo de produção de proteínas, né? São amadurecidas e envelopadas no aparelho de Golgi, na parte superior da célula. Então a gente está vendo uma célula, na verdade, formando um sistema neuroendócrino que se espalha por entre as células epiteliais e que se localizam entremeados a ela. A partir de agora, nós vamos falar a respeito das células mioepiteliais. As células mioepiteliais, elas são caracterizadas ou elas são evidenciadas, pois elas abraçam as unidades secretoras das glândulas. Okay? Elas envolvem essas unidades secretoras das glândulas. E elas se organizam longitudinalmente ao longo do ducto. E aí, presta bem atenção no nome. Mioepiteliais. Mio de músculo, mas não é um músculo, na verdade, músculo como que a gente estuda de músculo liso, esquelético e cardíaco. É porque, na verdade, é um tipo de célula epitelial especializada que se contrai, que se aperta.
e a partir do momento em que ela encurta, contrai e está localizado num ducto de secreção de uma glândula, eu tenho certeza que você já se atentou à razão pela qual essa célula está ali. Não é verdade? Localizam-se entre a lâmina basal e o polo basal das células secretoras ou das células dos ductos. Essas células mioepiteliais, elas se conectam, elas se unem, tanto por junções de união, como os desmossomos, como também por junções de comunicação, como as junções comunicantes ou as junções de gap. Tá? E o citoplasma contém filamentos intermediários da família da queratina, o que confirma a sua origem epitelial. Porque, na verdade, muita gente diz para mim assim, Otávio, mas contração é exclusivo de músculo. Opa, não. Olha só o exemplo. Aí você fala assim, Otávio, mas como é que você me garante que não é músculo isso e sim uma célula ou uma característica de um epitélio? Por causa da grande quantidade de queratina que a gente observa ali, que não é característica de tecido muscular, e sim de tecido epitelial. Legal? Tranquilo? Aqui a gente está vendo, olha só, células secretoras, e aí aqui embaixo, bem escrito aqui, ó, células mioepitelial, ou melhor, célula mioepitelial envolvendo essa porção secretora, conforme você pode ver aqui nessa imagem. Tá? Um outro tipo de célula que nós vamos estudar aqui são as células secretoras de esteroides. Bom, nós precisamos entender que essas células secretoras de esteroides, elas estão localizadas ou elas são encontradas em vários órgãos do corpo. Por exemplo, testículos e ovários. Tá? São células endócrinas, ou seja, são células que vão realizar o seu produto, produzir aquilo que vai ser secretado e colocarão esse produto dentro da corrente sanguínea, por isso que são células endócrinas, especializadas em sintetizar, secretar esteroides com atividade hormonal e tem como características. Primeiro, são acidófilas, poliédricas ou arredondadas, com um núcleo central e citoplasma que frequentemente possui muitas gotículas de lipídio. O seu citoplasma possui, obviamente, se é uma célula produtora e de hormônios, de esteroides, possui abundante retículo endoplasmático que contém enzimas necessárias para sintetizar o colesterol. Por isso que eu disse agora mesmo que possui muitas gotículas lipídicas, porque essas enzimas associadas a essas gotículas lipídicas vão auxiliar a sintetização do colesterol, na síntese, melhor dizendo, do colesterol. E para transformar a pregenolona produzida nas mitocôndrias em andrógenos, estrógenos, hormônios, especificamente esteroides de cada uma dessas glândulas. Então, na verdade, são células que se especializaram, que se caracterizaram na produção e na secreção desse tipo de hormônio, ou seja, do hormônio esteroide. É a associação das mitocôndrias com retículo endoplasmático liso que promove o processo de síntese de esteroide característico dessas células. Então esse processo ele é diferente daquele processo que a gente vem falando da célula serosa ou mesmo da célula produtora de muco, em que eu disse que um retículo endoplasmático rugoso aliado ao aparelho de Golgi produz aquele produto, aquela substância que será colocado para fora. Nessa célula, especificamente na célula endócrina, ou seja, na célula endócrina produtora de esteroide, bem entendido, o que vai fazer com que isso seja produzido é a associação do retículo endoplasmático liso com as mitocôndrias, através da interação daquelas gotículas lipídicas com os seus produtos que vão transformar em colesterol, e aí tudo isso vai se misturar, e dentro da junção do retículo endoplasmático liso com as mitocôndrias se transformar no hormônio esteroide. Legal? Tudo tranquilo? Aqui a gente está vendo, olha, o esqueminha de uma célula dessa, né? Mostrando uma célula secretora de esteroide. A gente tem que observar, e aí eu vou ampliar a imagem aqui, tá? Ela vai tomar a tela inteira para a gente poder observar isso muito claramente, que a gente pode notar uma abundância de retículo endoplasmático liso, ou seja, agranular. Está escrito REA aí, né? REA.
Além disso, a gente nota gotículas de lipídios, e aí está escrito lipídio, aí essa bolinha amarela. A gente nota complexo de Golgi, lisossomos, mas a gente também observa uma grande quantidade de mitocôndrias, que está marcada aí na imagem. São essas bolinhas meio alaranjadas, conforme você pode ver aí, tá? Essas organelas não só produzem a energia necessária para a atividade da célula, mas também, por se tratar de uma célula secretora de esteroide, também está envolvida na produção desses hormônios. A gente também observa uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso ou granular nessa célula. Então agora eu vou tirar essa imagem e eu apareço com a minha cara redonda e feia aqui diante de você. E apareço por uma razão muito simples, porque a gente finalizou essa aula. É o final da quinta e última aula de tecido epitelial. Eu sei que essa é uma aula um pouco mais chata, fala mais de bioquímica, da produção, mas eu quero que você guarde algumas informações importantes. A célula epitelial, biologicamente falando, ela apresenta algumas características e essas características estão muito bem divididas nos seus dois polos. E aí, de acordo com aquilo que a célula faz, qual que é o objetivo daquela célula, aqueles polos, distintamente, porque são polos, eles têm organelas específicas para essa função. Então, para você armazenar muito bem essa aqui, eu aconselho que você faça tipo uma tabelinha, um quadrinho falando assim, ó, a característica da célula, as organelas presentes em cada um dos polos e o que essa distribuição de organelas representa na funcionalidade dessa célula. É a melhor forma de você armazenar essas informações. Legal? Tudo tranquilo? Então eu gostaria imensamente de agradecer a sua atenção, o seu carinho e o seu respeito com o meu trabalho. Aqui na descrição do vídeo tem todas as redes sociais onde você pode me encontrar. Clica na fanpage, curte, a gente pode conversar, manda mensagem, sempre que possível eu estou respondendo. Se inscreva no Instagram, siga o Instagram do Morfologando, lâminas de histologia muito legais para vocês. E muito em breve eu volto agora com as aulas de tecido conjuntivo, porque a aula de tecido epitelial a gente finaliza aqui. Gostaria imensamente de agradecer 3,5 milhões de visualizações. Hoje é dia 7 de junho de 2015, 3,5 milhões de visualizações. Eu estou muito feliz com isso no canal e eu conto com a sua divulgação. Gostou da aula? Dê um curtir aqui, divulgue para os seus amigos, porque isso faz com que essa aula possa ser vista por mais pessoas. Legal? Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo respeito e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o professor Otávio Plazzi e eu espero que essa aula seja bastante útil para você. Um grande abraço, tudo de bom, muito sucesso, foco, força e determinação no estudo, que essa é, sem sombra de dúvida, a única saída para o sucesso. Legal? Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.